Bom, Snake Python aí na área, demorei um pouco para voltar, mas tô com uma sequência aqui bacana de vídeos. Então bora lá, ó. Primeiramente, queria falar que eu mudei um pouco a forma com que eu vou gravar. Se vocês gostarem, dá um toque se vocês preferirem dessa forma ou se era do modelo antigo, mas eu decidi focar na tela para vocês conseguirem ver o código de uma forma melhor, porque eu notei que nos vídeos anteriores a resolução não estava muito boa. E aí tava pensando, pensei aqui, pensei ali, peguei algumas inspirações no YouTube e vi muita gente gravando código assim, né? Código não gravando vídeo assim. E resolvi me inspirar, então vamos ver como é que ficou. Se vocês gostarem desse formato aí, ficar melhor para visualizar, me dá um toque. Então vamos lá. Galera, hoje vamos fazer aquele setup inicial, né? Que é o cruzamento de médias. Então, quando a gente começa no mundo da programação, a gente tem o Hello World, mas quando a gente começa na parte quants, a gente tem o cruzamento de médias, né, que é o Hello World aí da parte quants. Mas eu acho interessante essa parte porque eu acredito que não seja só um Hello World básico. Eu acho que a gente consegue tirar bastante vantagem aí de um cruzamento de média. Mas eu não vou dar spoiler não. Vamos ver ao decorrer do vídeo como é que a gente consegue, utilizando o Python, verificar se é uma estratégia bacana, vencedora ou não. Então vamos lá. Primeiramente, né, eu vou criar meu virtual environment, que é nada mais nada menos que sempre que eu começar um projeto, eu acredito também que eu já tenha explicado isso no primeiro vídeo. Se vocês utilizam a ferramenta do PyCharm, vocês não precisam fazer esse processo, tá? Cada projeto novo que vocês criarem, o PyCharm já cria um para você. Mas como eu estou usando aqui a linha de comando, eu crio um manualmente. Mas isso basicamente é opcional, tá? É só uma forma de você não misturar as bibliotecas que você precisa no seu Python global. Então, cada projeto que você tiver, você pode ter bibliotecas diferentes. Vamos colocar assim. Legal? Então, vamos ativar aqui meu Virtual Environment e vamos criar um arquivo aqui, cruzamentos de médias. Então, vamos lá para o arquivo cruzamentos de médias, tá? E vamos começar a... Uma coisa interessante é difícil aqui fazer código e falar ao mesmo tempo, mas beleza, vou tentar, vou fazer o meu melhor. Primeiramente, eu gostaria de falar da ferramenta que eu escolhi, né? E mais para frente eu vou explicar o porquê, porque eu acabei construindo algumas coisas em cima dessa ferramenta que eu achei ela interessante e fácil de se estender. Mas, bom, a ferramenta que eu utilizo para backtesting em Python, ela é chamada backtesting, né? Então a gente vai dar um pip install o backtesting. Basicamente ele vai instalar aí tudo que a gente precisa. Vocês devem ver uma tela similar ao que vocês estão vendo aqui comigo. E pronto, ela está instalada. Então a partir desse momento a gente já começa a conseguir criar os nossos backtests. Depois eu posso entrar mais em detalhes para explicar dessa ferramenta, como é que ela funciona, o porquê dos porquê, mas acho que a ideia inicial é a gente criar o nosso primeiro backtest, porque já tem alguns vídeos no canal, né, onde eu escrevo um pedaço de código para fazer uma coisa ali, escrevo um pedaço de código para fazer uma coisa lá, mas a gente nunca efetivamente, né, chegou na parte de fazer um backtest. Então tá mais do que na hora e vou tentar deixar esse vídeo de uma forma mais curta possível para não se estender muito e ficar cansativo. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai importar a ferramenta, né? A gente importa aqui o backtest de strategy, certo? E aqui a gente vai colocar também uma ferramenta, né? Um helper que também o backtesting provê para a gente, que é a parte de crossover, que nada mais é. Deixa eu importar ele aqui. Com backtesting. Que ele, a gente vai colocar alguns valores nele e ele vai falar se houve um cruzamento ou não. Esse também que eu vou importar aqui é basicamente o indicador de médias móveis, né? É o Simple Moving Average e algumas datas, né? Alguns dados, algumas cotações do ativo do Google. Essa ferramenta também traz aqui para a gente fazer testes e etc.
Depois a gente vai estender esse exemplo e pegar dados do Yahoo Finance, que aí já consegue testar coisas das Bovespa. Mas para teste, para a gente começar, esse dado que já vem embutido aqui, né, embedded da ferramenta, a gente consegue utilizar já para brincar um pouquinho. Então, como é que funciona? Primeiramente, a gente tem que definir uma estratégia, tá? Então, a gente vai definir aqui cruzamento de médias, que vai ser o nome da nossa estratégia, cruzamento de médias, e ela vai ser uma estratégia, tá? A gente vai herdar aqui esse objeto para poder construir as coisas. Aqui o meu Copilot autocompletou para mim, porque eu utilizo essa ferramenta no meu dia a dia como desenvolvedor, mas basicamente a gente tem que dar o init. Para quem já conhece um pouco de Python, vai falar, Sérgio, por que não tem os underscores aqui? Porque esse daqui é outro init, tá? Esse init é do framework, do backtest. Então a gente precisa chamar outro init que esse framework provê. Não fui eu que escrevi assim, né? Foi a pessoa que desenvolveu essa ferramenta que preferiu desse jeito. Então a gente tem que respeitar a forma com que ele utiliza a biblioteca dele. Então a gente define aqui uma inicialização. A gente vai sempre criar aqui uma referência para o preço, né? Com a data de fechamento. E aqui a gente vai definir a primeira média móvel, que vai ser um indicador, que vai ser a média móvel simples, tá? A gente vai aplicar ela no preço de fechamento e aqui o período dela de 10 períodos. Aí aqui mesmas coisas, vamos definir a média móvel 2, o indicador, o média móvel, em cima do preço de fechamento, com período 20. E aqui o que é esse next? Esse next é cada candle que virou, né? O próximo candle que vamos, ele vai fazer a análise e a gente verifica se teve um crossover, né? Então, se houve um crossover, um cruzamento de média, da média 1 com a média 2, ele faz a compra, e se teve um cruzamento de média com a média 2 com a média 1, ele faz uma venda. Eu não inventei esse exemplo, né? Esse exemplo já está dentro da ferramenta de backing test. Ele mesmo na parte inicial do site, no index, ele já faz esse exemplo que dá para gente ficar mais, como eu posso dizer, entender um pouco do conceito e ter alguma coisa rápida para a gente saber como é que funciona essa ferramenta, se ela é rápida e se vale a pena utilizar. Então, eu estou trazendo aqui, estou adaptando para a gente poder brincar aqui no nosso código. Beleza, definimos tudo o que precisamos. Agora a gente vai, apertei o caps lock aqui. Agora a gente vai definir aqui o nosso backtest, tá? A gente vai aplicar o ativo que a gente quer, que vai ser no caso o Google. Deixa eu colocar aqui, que a gente importou ele aqui em cima, tá? A estratégia que queremos utilizar, tá? E aqui a comissão. Como, né, temos o RLP aqui, a gente pode até deixar no mercado brasileiro a comissão como 0. E tem essa parte de exclusive orders também, que é uma ordem cancela a outra. Então a gente consegue deixar, se ele não deixar, ele não consegue abrir outra ordem enquanto a primeira não for anulada. Legal? Depois a gente adentra mais nos meados aqui dessa ferramenta, senão o vídeo vai ficar muito longo. Ainda vai ter bastante vídeo dessa ferramenta e algumas outras coisas que eu consegui fazer estendendo essa ferramenta aí para o meu uso pessoal. Legal. Então a gente acabou de definir, né, o backtest para rodar. Ele vai rodar aqui com uma média móvel de 10, uma média móvel de 20. E eu vou pegar aqui os resultados, tá? Vai ser o BT Run, que a gente vai pedir para ele rodar. E assim que ele rodar, ele vai armazenar os resultados na variável resultados. E aí eu quero dar um print em resultados para saber como é que foi o resultado e também, opa, meu Copilot aqui tá me trollando aqui um pouquinho. Aqui. E eu quero que ele me dê um BT plot, porque eu quero visualizar como é que foi que rodou aí a minha estratégia. E aqui a gente vai rodar Python cruzamento de média. Se eu não errei nada, ele vai rodar bonitinho e me entregar aqui um resultado. Então vamos lá. Então aqui tá, a gente começou aqui com o capital de 100%, acabamos com o capital de 800%.
utilizando, né? É interessante, né? A gente vai dissertar mais sobre isso para frente, mas a gente tem bastante métricas para analisar, né? Porque algumas a gente vê que se a gente fizesse o buy and hold, se comprar as ações e segurar seriam mais lucrativo. Outras, se a gente tivesse feito o market time, o conhecido também como trading, a gente também teria resultados melhores que fazer o buy and hold. Isso é um pouco amplo nessa discussão. Acho que isso merece um vídeo sozinho para a gente conversar sobre isso. Mas beleza. Então a gente viu que a estratégia funciona, né? Aqui se a gente consegue dar um zoom, a gente viu que ele fez uma venda aqui, tomou stop porque está vermelhinho, depois ele fez uma compra aqui, ele ganhou só um binguelinho, aí depois teve outra entrada, aí aqui ele encerrou compra, né? E abriu uma venda, fechou aqui embaixo, pô, deu um gain aqui bacanão, aqui também comprou um stop. Algumas coisas que a gente vê os stops parecem ser curtos, né? E os lucros parecem ser bem longos. Vamos resetar aqui. Acho que é aqui. E bacana. Tivemos 94 trades. O nosso drawdown máximo foi de 32%, né? 32,8%. A gente começou com 100% do capital, obviamente, que é o capital que a gente investiu. O pico foi 819 e o final foi 810, que também é uma métrica não muito, uma métrica boa, porque a gente se manteve próximo ao topo do máximo de dinheiro que tivemos. E beleza, aqui é a parte visual, né? Agora temos a parte aqui do resultado. Então a gente consegue aqui também ver alguns pontos, quando começou, quando terminou, a duração, tempo de exposição, quanto finalizamos com o dinheiro. Aqui acho que ele começa com 10 mil, tá? Por padrão, mas a gente pode definir aqui também, mas o padrão, se não me engano, ele começa com 10 mil. E ele terminou com 80 mil. Se eu tivesse segurado essa ação, eu teria 700% de retorno. E na parte do trading que eu fiz, ele me deu 709% de retorno. A gente teve o drawdown, né? A média de drawdown, o máximo que a gente teve, o total de trades, o melhor trade, o pior trade e o tempo mais ou menos que a gente fica posicionado no mercado e o tempo máximo que ficamos posicionado no mercado e a média do tempo que a gente fica posicionado aí no mercado. Lembrando que todas essas métricas são bem importantes, é bem bacana a gente prestar atenção e aprender como elas funcionam. Que também, né, vale um vídeo só disso, porque é um assunto bem extenso. Toda essa parte quantitativa, né, é sempre cada pontinho é um assunto bem extenso que a gente tem que prestar atenção e analisar. Beleza. Temos aqui o nosso primeiro backtest, né? Mas eu quero saber alguma coisa do Brasil, tá? Eu gosto muito de Banco do Brasil. Todo mundo conhece aí que eu tenho uma paixão aí por investir. Não é uma recomendação, obviamente, né? Mas é um ativo que eu gosto bastante. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira aqui e já vamos pegar dados da Bovespa aqui para rodar esse backtest aqui. Então eu estou instalando o Y Finance, que é o Yahoo Finance pelo Python, que a gente consegue pegar as cotações e vamos importar o nosso amiguinho aqui. Então, import o Yahoo Finance YF, né? E vamos pegar aqui a cotação. Então, vamos lá. Eu quero pegar aqui a cotação e vamos pegar aqui. O ticker vai ser ticker. Eu quero Banco do Brasil. O Yahoo Finance, tá? Por que tem esse SA, que é da Bolsa de São Paulo? Se você não souber o ticker daqui, você pode entrar no Yahoo Finance, tá? Vamos lá. Yahoo Finance. Eu quero aqui Petrobras. Petrobras. A gente digita aqui Petrobras, né? Ele me dá o código aqui, ó, PETR4, né? É um equity da Bolsa de São Paulo. Aí a gente vê o ticker aqui e a gente utiliza. Deixa eu tirar a telinha aqui. Então também o que eu fiz aqui, Banco do Brasil, SA.
e vamos pegar as cotações, né? Então, eu vou pegar aqui, T, que é do ticker, o histórico. Eu quero histórico no período de 5 anos, né? E o intervalo diário. Se eu quiser uma semana, eu posso botar um WK, mas eu quero intervalo de um dia. Então, o Yahoo Finance não são todos os ativos que a gente consegue descer o time frame, tá? Para 4 horas, 1 hora, 15 minutos, mas há um jeito de a gente fazer isso e eu também vou explicar porque eu fiz para mim. Uma coisa bacana, mas a gente precisa utilizar o MetaTrader para isso. Então vamos lá. Aqui eu peguei as cotações, né? Vamos deletar aqui esse Google, vamos colocar aqui as cotações e vamos ver se funciona. Rodou. Opa! Temos aqui. Então, se eu rodasse essa estratégia no Banco do Brasil, desse jeito que estava, a gente iria ter um pico de capital de 180% e o final voltamos aí, né? Finalizamos o backtest com 158% de retorno. Bacana. Não é ruim, né? Não é muito ruim para um período aí de 5 anos. Eu diria até que é um tanto agressivo, interessante, mas ainda não estou satisfeito, tá? Não sei se isso tá da melhor forma possível. Então vamos fazer o seguinte, eu quero saber qual que é a média móvel que funciona melhor para mim nessa parada aqui, tá? Então vamos deletar esses caras aqui, tá? E vamos fazer o seguinte, eu quero fazer uma otimização, tá? Então a gente vai pegar aqui os stats dele e eu vou pedir para a ferramenta optimizar e essa optimização vai ser, a gente tem duas médias móveis, né? A MA1 e a MA2. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui a gente precisa fazer isso, o número da média móvel 1 vai ser de 10 e o número da média móvel 2 vai ser de 20. Acho que a gente só está criando um atributo, né? Inicializando o atributo da classe e colocando o período que a gente quer utilizar, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e fazer a referência deles aqui. Então, eu vou fazer aqui o self N1 aqui e o self N2 aqui. Então, qualquer valor que eu colocar aqui, ele já vai aplicar automaticamente aqui. Para que eu preciso fazer isso? Para sempre que eu inicializar a classe aqui, no optimizador, a gente consegue alterar os valores e consegue fazer aquele backtest igual do MetaTrader 5. Então, vamos lá. Aqui na N1, eu quero que ele aplique uma range para mim, tá? Então, ele vai começar da média móvel 1, né? Ele começa aplicando aí da média móvel 1 até a 16 e para pular de 1 em 1. Aqui eu quero que ele comece da 16, ele pode ir até a 34, né? E esse daqui pode pular de 2 em 2. Vamos fazer aqui uma parada mais rápida, senão vai demorar um pouquinho aqui para rodar esse backtest. Mas vocês vão ver que, gente, o Python é uma linguagem interpretada, não é uma linguagem compilada, vai demorar muito para rodar isso daí. Vocês vão ver que não é bem assim, tá? O Python também tá bem otimizadinho aí para rodar isso daí. Então vamos lá. Print o stats, né? E print. Já eu vou explicar por que, tá? Desse strategy aqui. E a gente vai dar um btplot também para rodar. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa mesma estratégia que a gente definiu aqui e a gente vai começar a gerar mutações, né? A gente vai começar a fazer a variação de combinações, que é literalmente o backtest, né? Fazer várias variações aqui da nossa estratégia e tentar descobrir aqui para Banco do Brasil qual que é a mais interessante para a gente nesse período de 5 anos no intervalo diário. Então vamos lá. Estamos rodando aqui, né? Ele já rodou. Só deixa eu pedir para ele rodar novamente aqui, só para ter certeza que ele rodou o certo. Deixa eu salvar aqui. Python, cruzamento de médias. Começou a rodar e já finalizamos. Ó, então tivemos aqui algumas combinações interessantes, né? E ele já rodou praticamente aqui em menos de 2 segundos, a gente já tem o resultado. E nosso resultado é uma média móvel de 13 com uma média móvel de 18, que fechamos com 272%,
tivemos um pico de 272% e no final terminamos com 244%. Então, terminamos aí praticamente com 60% a mais do que o teste ali padrão que a gente teve, né? Aqui a gente consegue ver todos os trades como eles aconteceram e aqui as estatísticas, né? De novo, aqui eu imprimi a estratégia para saber qual que foi a combinação de média móvel que funcionou mais e aquelas estatísticas que eu havia falado anteriormente. Então é isso, galera. Esse é o Hello World aí do Python para a gente conseguir criar, modelar e testar nossas estratégias. Mas o próximo vídeo que eu trazer para vocês vai abrir a mente de vocês, porque vocês vão ver uma coisa bacana que vai dar para fazer com isso, para a gente conseguir mapear o mercado de uma forma legal, interessante, rápida e saber o que funciona e o que não funciona. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo aí, se achou interessante, se gostou da ideia, deixe seu like aí, não esquece de se inscrever no nosso canal. Um forte abraço e até mais.